passar uma folha de ouro delgadíssima à superfície do couro, de um modo absolutamente indelével. Acaba-se o livro e a adoração fica. E esse processo chegou à Europa, que se apossou dele, se aperfeiçoou e o levou artisticamente ao extremo. Então, todo burguês rico passou também a almejar a ser um homem culto, a ter acesso ao livro. Eu não sou só um comerciante de queijos, eu também posso ler filosofia, eu também posso ler literatura e poesia. E a minha riqueza se demonstra hoje no BMW, mas naquele tempo na biblioteca. Então, os ricos da época passaram a deter coisas lindíssimas, como está vendo ali. Uma coleção maravilhosa de livros dourados, de grande custo. Seguinte, os atris das igrejas e dos conventos não cabia mais livros. Não há como juntar livro daquela forma. A imprensa multiplicou de tal maneira a produção livresca que não podia mais ser daquele jeito. Então, optou-se por duas formas. A forma do livro mural, corrediças de estantes de encontro às paredes, tal como se faz até hoje. Está lá, uma representação de uma antiga biblioteca inglesa com as suas estantes na parede. Mas isso também não era muito econômico com respeito a espaço. Seguinte, então em Oxford criou-se uma maneira de arrumar as estantes de modo vertical de encontro às paredes e não horizontal. E isso assemelhava às baias dos cavalos. Parecia uma estribaria. Então é a chamada arrumação dos livros em baias, que até hoje não é um método perfeito, mas até hoje é o mais apreciado. Seguinte, ali nos recantos da biblioteca, aonde se botava a janela, era também o lugar melhor para se ler. Ali está um velho leitor, aproveitando o sol da manhã, numa biblioteca antiga. Seguinte, e ali também vocês veem nos recantos das janelas pequenas carteiras, pequenos birôs, aquele ali já alimentado por luz elétrica, que o Pedro Henrique generosamente me instruiu chamasse aquilo ali de carrel, o cantinho, né, o recanto das bibliotecas destinado à leitura. Seguinte, bom, lá vem o tempo do iluminismo, lá vem a arte rococó, lá vem um enriquecimento extremo e o exagero na decoração, e as bibliotecas passaram agora a ser objeto de ostentação não de indivíduos, mas agora de Estado. Um país que se preza, a capital que se orgulha de si, o rei que quer dizer que é sábio, que o seu país valoriza o conhecimento, porque conhecimento é sinônimo de poder. Então passaram a fazer essas extravagâncias de folha de ouro, de cúpulas decoradas pelos melhores pintores, esculturas ornamentais do ambiente das bibliotecas, numa exuberância que hoje nos parece absolutamente extravagante. Seguinte, olha lá, olha o detalhamento, o entalhamento, o dourado dos livros e das estantes, das paredes, de toda forma. Seguinte, aí isso passou até os nossos dias. O que vocês estão vendo aí
é a sala de leitura da Biblioteca do Congresso da América, que foi construída em 1817, 18. Seguinte, olha lá, isso aí é a sala de leitura da antiga Biblioteca de Paris. Não é mais a exuberância absurda do ouro, mas ainda mostra uma necessidade de grande ostentação, demonstrativos do apreço à leitura, do apreço à cultura e do respeito ao livro. Seguinte, aí a nova biblioteca da França. Aquela foi desprezada, não sei se demolida, mas agora na Défense, o governo francês fez essa belíssima construção que mostra como se fossem dois livros abertos, olhando um para o outro, e a distribuição dos andares e das janelas é de tal forma que lembra estantes de livros, né? Então, a ostentação da era rococó passou agora a ser o desafio dos arquitetos. Seguinte, outra demonstração de ostentação nos nossos dias, essa porta belíssima, esculpida, com essa entrada grandiosa, é a porta de entrada da Biblioteca Pública de Nova York. Seguinte, e aí a sala de leitura da Biblioteca Pública de Nova York. Apesar da era da iluminação elétrica, eles ainda mantiveram aquela antiga tradição das grandes janelas para a iluminação do ambiente de leitura. Seguinte, essa aqui é uma linda biblioteca portuguesa, é a Biblioteca de Mafra, ainda preservada em todo o seu esplendor. Seguinte, eu quero explicar aqui uma coisa curiosa. Em Portugal, há uma espécie de morcegos muito pequenos, de 2,5 centímetros de tamanho. E os bibliotecários de Mafra e de Coimbra perceberam que esses morcegos estavam vivendo em frestas por detrás das estantes. E acharam que isso era uma coisa imprópria. E trataram de eliminar esses morceguinhos. O que é que acontece? Uma infestação terrível de insetos de toda sorte, brocas e larvas, começaram a comer os livros. E o que é que acontece? Acontece que os morcegos limpavam a biblioteca dessas inconveniências. E eles voltaram a permitir que os morcegos habitassem a parte de trás das estantes, porque o único inconveniente que eles causavam era fazer cocô no vão da biblioteca, o que acarretava uma limpeza extra pela manhã todo dia. Seguinte, bom, não, essa aí, volte, por favor. Não, a outra. Essa aí é a representação do prazer particular de ter livros. Esta é uma visão da biblioteca do grande banqueiro americano J.P. Morgan, né? Que, além de ser um financista, era um grande amador dos livros e que procurou durante toda a vida prover-se das maiores raridades para constituir uma biblioteca que tem vários livros de um único volume. Só há um volume, está na J.P. Morgan, de Nova York. Esse homem, depois que faleceu, deixou esta biblioteca em uma curadoria com provisão financeira e hoje ela é uma biblioteca pública, naturalmente, pela excelência e valor dos seus volumes. Não é qualquer um que chega lá para tirar livros, tem que ser professores credenciados, historiadores, pesquisadores, etc. Seguinte, mais um exemplo da biblioteca em Baias,
Estamos vendo aí a grande e longa sala da biblioteca do Trinity College de Dublin. Seguinte, aí é a sala da British Library, com suas enormes janelas, a sua grande sala oval. Foi onde eu vi uma única vez, em cima de uma estante especial, estava lá aberta a fábrica de Vesalius, né? Humani Corporis Fabrica Libri Septem, estava exposta lá. Seguinte, aqui o nosso belíssimo gabinete português de leitura do Rio de Janeiro, uma obra de arte maravilhosa do trabalho em madeira. Seguinte, e aí um recanto da nossa Biblioteca Nacional. Vamos. Agora, o duelo dos arquitetos. Os países, apesar de preverem já que o futuro da biblioteca é incerto, que a sobrevivência do livro como objeto tal, como conhecemos, é hoje duvidosa, não deixam de investir nas bibliotecas. Eu não compreendo bem a razão dessa insistência. A China, que foi um país que se soergueu da lama até chegar aos píncaros que alcança hoje, investiu milhões e milhões na construção da grande biblioteca de Pequim, que hoje é a segunda biblioteca do mundo. Bateu Paris, bateu Frankfurt, bateu... só perde para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então, essa aí é a grande biblioteca municipal de Berlim. Belíssima, né? Seguinte. Olha aí, uma biblioteca sueca. O primor arquitetônico. Eu reputo isso aí quase como novas catedrais, né? Seguinte. Uma biblioteca dinamarquesa. Curiosíssima na sua concepção. Vamos vê-la por dentro. Seguinte. Olha ela por dentro. Lindíssima, né? Seguinte. A grande biblioteca chinesa é uma imensidão. Bom, agora falamos da biblioteca primitiva do homem tentando escrever, falamos das bibliotecas do passado e medievais, das bibliotecas renascentistas e agora das hipermodernas. Qual é o futuro da biblioteca? O futuro da biblioteca... A biblioteca deixou há muito de ser unicamente um depósito de livros. Ela é hoje uma unidade cultural que compreende o depósito de livros, o setor dos empréstimos, o ponto de reunião de pesquisa, o centro cultural de convenções, congressos, o centro de exposições de obras raras, o centro de profunda pesquisa linguística, filológica, filosófica. Ela não está preocupada só com livros, ela está preocupada com jornais, com revistas, com CDs, com DVDs, de modo que ampliou-se de uma maneira extraordinária o âmbito da biblioteconomia. Mas há hoje uma coisa tão importante que invadiu o mundo quanto a prensa de Gutenberg. É a informática. A informática, o mundo virtual, com memórias virtuais inesgotáveis, certamente matará a biblioteca como hoje conhecemos. Hoje é possível que você vá a uma biblioteca em busca de uma obra rara e o bibliotecário, recebendo o seu pedido, diga: o senhor sente ali naquele birô número 39, está lá o computador, e você se sente e de repente o seu livro aparece no computador. Você não sabe mais nem onde é que está aquele livro, você não sabe nem se aquele livro está naquele país.
Ele pode estar na Dinamarca, na França ou nos Estados Unidos, e chega por via virtual ao seu birô para você ler. Se você quiser, você paga uma taxa e você o copia e leva o disco para a sua casa. Então, como é que vai ser a biblioteca do futuro? Informatizada. Aonde ela vai ser? Não interessa, não se sabe. Numa cidade no interior da França, numa cidade no interior dos Estados Unidos, no Brasil. E não haverá mais estantes, não haverá mais zeladoria, não haverá mais reencadernações. Haverá o quê? Um número incomensurável de DVDs, de CDs ou de pendrives alocados num canto que não interessa mais saber aonde. E o objeto livro, ao que tudo indica, perecerá como pereceu o papiro, como pereceu o pergaminho, como vai perecer o papel. Então, ocorre que você já pode levar a sua biblioteca debaixo do seu braço, através de um tablet, ou no futuro, quem sabe, de um relógio quadrado um pouco maior, que você acumula nele ali, folgadamente, 5.000 livros, 10.000 livros. Então, o futuro da biblioteca ainda nos espanta. Nós, os saudosistas, que fomos criados dentro dela, vamos ser os únicos a amá-la, a querê-la tal como ela está. Mas as futuras gerações, da minha netinha, da outra que está ali, que não olham mais para os livros da minha estante, mas olham muito para o computador, provavelmente se deliciarão muito mais gostosamente com um livro eletrônico do que com um livro materializado em folhas de papel impresso. Seguinte, a biblioteca engendra uma série de coisas curiosas. Vocês estão vendo ali aquele pau ali em pé e aquela escada. Aquele pau é aquela escada. Aquela escada fecha e fica guardada no cantinho da biblioteca. Quando você quer, você abre ela, encosta na estante e tira seus livros. Quem teve essa ideia? Essa aí foi uma invenção que foi levada para a Inglaterra pelos ingleses da colônia, e essa escada é uma escada engendrada para subir nos elefantes. Os hindus andavam com esse pau aí na lateral do elefante, quer descer, puxa, abre, bota lá. E coisas curiosas, como aquela linda poltrona que, quando desmontada, revirada, se transforma numa escada de 5 ou 6 degraus. Seguinte, havia, e ainda há nos Estados Unidos, essa Putnam e companhia, que é uma família que tem mais de 100 anos, especializada unicamente em fazer escadas para bibliotecas, de todo o modelo que você quiser. Seguinte, olha que tipo curioso de escada para se apoiar, para poder tirar os livros, né? Apoiada no balcão, em vez de ser no chão, ou na estante, para não estragar os livros, nem não haver nenhuma forma de maltrato aos volumes. Eu digo a vocês que, de um modo geral, as bibliotecas mais antigas tinham seus livros distribuídos por tamanho. Os livros grandes, pesados, de mobilidade muito complexa, eram colocados embaixo. E os livros pequenos, leves, facilmente roubáveis, eram colocados em cima, para que o alcance da mão dos consulentes não chegasse até eles para surrupiá-los. Seguinte, as bibliotecas têm grandes inimigos. O saber incomoda aos tiranos. Então, destruir o pensamento acumulado sempre foi uma grande preocupação
dos governos discricionários, digamos. Eu mostro para vocês a linda biblioteca de Sarajevo, e depois vou mostrar para vocês como ela ficou. A primeira grande queima de livros que se tem notícia ocorreu na China, 2000 e pouco antes de Cristo.